Uma líder numa igreja cristã, cheia de noções, se recusa a investigar a nova obra do Senhor e faz de tudo para isolar sua igreja. A Relâmpago do Oriente diz que o Senhor retornou, fazendo uma nova obra e falando palavras novas. Dizem que o Senhor retornou como mulher. Eu achava que o Senhor Jesus nunca faria isso, que não era o caminho verdadeiro. Para que os irmãos não falassem com a Relâmpago do Oriente, inventei boatos sobre ela, como meu líder me instruiu. Então, por acaso, ela encontra membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso que compartilhavam o Evangelho. Eu lhes disse, a obra e as palavras de Deus estão todas na Bíblia. Devemos seguir a Bíblia em nossa fé. O que estão dizendo está fora da Bíblia, por isso não posso aceitar. Qual foi a resposta deles quando você disse que toda a sua fé deveria ter uma base bíblica? O irmão Wang disse, você diz que nossa fé deve seguir a Bíblia. Então, está dizendo que o Senhor não pode fazer nenhuma obra que não tenha uma base bíblica? Confiante, eu disse, é isso mesmo. Então ele me perguntou, o que veio primeiro, Deus ou a Bíblia? Isso me pegou desprevenida. Eu era crente há anos, mas nunca tinha pensado nisso. Refleti um pouco e disse, que Deus veio primeiro, é claro. O irmão Wang disse, sim. A Bíblia é um registro histórico da obra de Deus. É o testemunho da obra dele na era da lei e na era da graça. O Antigo Testamento registra a obra de Deus em Israel. E o Novo Testamento registra a obra do Senhor Jesus na era da graça. Então a obra de Deus veio primeiro e as Escrituras vieram depois. A obra de Deus não se baseava na Bíblia, mas em seu plano de gerenciamento. Então, li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que o seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia uma senda para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou uma nova senda e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a era da lei, ninguém jamais tinha sido capaz de realizar seus milagres, de curar os enfermos e expulsar demônios. Assim, também sua obra, seus ensinamentos e a autoridade e poder de suas palavras estavam além de qualquer homem durante a era da lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra, e embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios? Sua obra foi feita para liderar uma nova senda, não para deliberadamente começar uma briga contra a Bíblia ou dispensar o Antigo Testamento intencionalmente. Ele simplesmente veio para realizar seu ministério, trazer a nova obra àqueles que o desejavam e procuravam. Ele não veio para explicar o Antigo Testamento ou defender sua obra. Sua obra não foi a fim de permitir que a era da lei continuasse se desenvolvendo, pois sua obra não levava em conta se era baseada na Bíblia. Jesus simplesmente veio para fazer a obra que ele deveria fazer. Assim, ele não explicou as profecias do Antigo Testamento, nem trabalhou de acordo com as palavras da era da lei do Antigo Testamento.
Ele ignorou o que o Antigo Testamento dizia, não se importava se estava de acordo com sua obra e não se importava com o que outros sabiam sobre sua obra ou como eles a condenavam. Ele simplesmente continuava fazendo a obra que deveria fazer. Mesmo que muitas pessoas utilizassem as previsões dos profetas do Antigo Testamento para condená-lo. Para as pessoas, parecia que sua obra não tinha base, e uma boa parte dela estava em desacordo com os registros do Antigo Testamento. Isso não foi um erro do homem? A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se ele tivesse que praticar à luz do sábado e de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio? Mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho. Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Depois de ler essa passagem, o irmão Wang comunicou: quando o Senhor Jesus veio operar, foi além da lei do Antigo Testamento para fazer a obra da Era da Graça. Ele tinha novas exigências e práticas para a humanidade. Como não observar o sábado, perdoar 70 vezes 7? As pessoas achavam que isso não se alinhava à lei do Antigo Testamento, que estava fora das Escrituras. Isso nos mostra que a obra de Deus não pode ser impedida por isso. Quando os discípulos do Senhor Jesus viram o poder e a autoridade da obra e das palavras dele, que nenhum humano alcançaria isso, que tinha que vir de Deus, eles seguiram o Senhor. Não se deixaram deter pelas escrituras literais, mas buscaram a obra do Espírito Santo e seguiram os passos de Deus. Na nossa fé, não podemos julgar a obra de Deus com base nas escrituras, mas devemos conhecer a Deus por meio da obra e das palavras dele. Quando ouvi essa comunhão, pude ver que a Bíblia é só um registro histórico da obra de Deus e não a base para a obra. Eu tinha sido pregadora todos esses anos. Por que eu não entendia a relação entre Deus e a Bíblia? Eu tinha ouvido muitos sermões e nunca tinha ouvido ninguém dizer algo assim. Sempre achei que a obra e as palavras de Deus estivessem na Bíblia e que se desviar disso não era ter fé. Eu era muito tola, então... O irmão Xi leu mais das passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Por muitos anos, o meio tradicional de crença das pessoas foi ler a Bíblia. Afastar-se da Bíblia não é a crença no Senhor. Afastar-se da Bíblia é heterodoxia e heresia. E mesmo quando as pessoas leem outros livros, a base de tais livros deve ser a explicação da Bíblia. Ou seja, se você acredita no Senhor, precisa ler a Bíblia. E fora da Bíblia, não deve adorar nenhum livro que não envolva a Bíblia. Se fizer isso, você está traindo a Deus. Desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Dessa forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus, como se fosse sua força vital, e perdê-la seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus.
E há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo, mas assim que perdem a Bíblia, ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. Eles acreditam em minha existência apenas no escopo da Bíblia. Para eles, sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia, eu não existo, e sem mim, não há Bíblia. Eles não prestam atenção em minha existência nem em minhas ações, mas, ao contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer palavra das Escrituras. Muitos deles até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje fazer, a menos que esteja profetizado nas Escrituras. Eles atribuem importância demasiada a elas. Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes demais, a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda a palavra que eu digo e para me condenar. O que eles buscam não é o caminho da compatibilidade comigo, nem o caminho da compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade com as palavras da Bíblia, e acreditam que qualquer coisa que não esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a minha obra. Não são essas pessoas os descendentes zelosos dos fariseus? Os fariseus, judeus, usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles não buscavam compatibilidade com o Jesus daquela época, mas seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o inocente Jesus à cruz, acusando-o de não seguir a lei do Velho Testamento e de não ser o Messias. Qual era a substância deles? Não era que eles não buscavam o caminho da compatibilidade com a verdade? O irmão Xi comunicou: muitas pessoas juram que acreditam em Deus, mas, na verdade, acreditam na Bíblia. Elas confinam Deus ao escopo das Escrituras e comparam a obra de Deus às palavras literais da Bíblia. Negam e condenam tudo que não concorda com ela. Em que isso é diferente dos fariseus? Os fariseus compararam a obra do Senhor Jesus com a lei do Antigo Testamento. E quando viram que ela ultrapassava esses limites, eles o condenaram e, no fim, fizeram com que o crucificassem. Que lição dolorosa a se aprender. Devemos buscar a verdade e os passos de Deus. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressou verdades para fazer o julgamento, para nos purificar do pecado e nos levar para o reino dos céus. Esta obra é mais profunda e mais elevada que a obra de redenção do Senhor e está totalmente fora do escopo da Bíblia. Se nos basearmos na literalidade da Bíblia, delimitando a obra de Deus dos últimos dias, não estaremos cometendo o mesmo erro dos fariseus? É algo para se pensar. Sempre achei que a obra de Deus não podia ultrapassar a Bíblia. Que o que não estivesse registrado nela não poderia ser obra de Deus. Após tantos anos de fé, como pude imaginar Deus limitado à Bíblia? Nunca percebi que esse não era o tipo correto de fé. Deus Todo-Poderoso disse: para eles sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia, eu não existo e sem mim não há Bíblia. Não prestam atenção em minha existência, nem em minhas ações, mas devotam extrema atenção a toda a palavra das Escrituras. Muitos até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje, a menos que esteja profetizado nas Escrituras. Cada palavra foi muito pungente para mim. Como pude tratar a Bíblia como se fosse o próprio Deus? Isso era colocar Deus em primeiro lugar? Eu me importava com a Bíblia, não com Deus. Foi a primeira vez que você viu isso após tantos anos de fé? Sim. A pregação da Relâmpago do Oriente era maravilhosa. Mas ainda tinha muitas perguntas sem respostas. Achei que
Já que estava ouvindo os irmãos, eu poderia obter respostas. Não podia ser tão desorganizada em minha fé. Também queria ouvir mais sobre as outras opiniões dos dois irmãos sobre a fé. Então perguntei sobre Apocalipse 22:18. Testifico a todos que ouvirem as profecias deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Se Deus tinha vindo, dito palavras novas e feito uma nova obra, como explicavam esse versículo? Como o explicaram? O irmão Wang disse: acrescentar nesse versículo significa não acrescentar nada às profecias em Apocalipse. Não que Deus não retornaria e falaria mais nos últimos dias. Se seguíssemos sua ideia de que Deus não falaria mais nos últimos dias, pense no que disse o Senhor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Como isso se cumpriria? E Apocalipse menciona 7 vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como você explicaria isso? Você não está negando e condenando as palavras do Espírito Santo às igrejas nos últimos dias? As verdades que ele expressa? Todos sabemos que Deus é a fonte de vida, a fonte inesgotável de água viva. Então, delimitar a obra e as palavras de Deus à Bíblia seria como dizer que Deus só pode dizer o que está na Bíblia e fazer a obra que ele fez no passado. Isso não seria desrespeitar e confinar Deus? Deus Todo-Poderoso tem falado milhões de palavras e começado a obra de julgamento pela casa de Deus. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. E a 1 de Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Só se aceitarmos as verdades de Deus nos últimos dias e o julgamento de suas palavras, poderemos entender a raiz do nosso pecado, parar de pecar e de resistir a Deus. Então, podemos obedecer e adorá-lo de verdade, ser levados por Deus para seu reino e ganhar um lindo destino. Quando ouvi isso, percebi que o Senhor falar palavras novas e fazer uma nova obra nos últimos dias foi profetizado na Bíblia. Antes, eu sempre pensava que conhecia bem a Bíblia, mas vi que não entendia nem de longe e não sabia como abordar a Bíblia corretamente. Os dois irmãos compartilharam ainda mais sobre a abordagem correta à Bíblia. Todas as minhas dúvidas foram afastadas. Mas também fiquei muito chateada. Não sabia por que estava tão equivocada após tantos anos. Sempre achei que fé em Deus era fé na Bíblia e que todo o resto não era fé em Deus. Que a obra e as palavras de Deus estavam limitadas à Bíblia. Por isso, havia como maior que Deus. Resisti às alegações de que Deus estava fazendo uma nova obra e falando palavras novas, e não tive desejo de buscar. Agarrei-me às minhas noções e alimentei os irmãos com elas, enganando os outros. Senti que minha pregação por anos enganava os membros da igreja, que os prejudicou. Então, vi como eu era uma pregadora tola e ignorante. Foi graças à orientação de Deus que você se deixou de lado e negou a si mesma. Eu conheci muitos pregadores e discuti as escrituras com eles, mas esses irmãos foram os mais claros. Sou muito arrogante e não me convenço fácil, mas dessa vez não tive dúvidas. Eu estava ansiosa para que me explicassem tudo e esclarecessem toda a minha confusão. Eu lhes disse: entendo
toda a sua comunhão. Mas ainda tenho uma pergunta importante. Vocês disseram que o Senhor retornou na carne como mulher, o que eu não consigo aceitar. O Senhor Jesus era um homem, então ele deveria retornar como um homem. Esse era seu maior obstáculo para aceitar a obra de Deus nos últimos dias. Sim. O que eles responderam? O irmão Wang disse: a Bíblia diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse versículo bíblico nos diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem. A encarnação de Deus como homem representou a Deus. Então, encarnar como mulher não pode representá-lo? Seja homem ou mulher, é a encarnação do Espírito de Deus que está realizando a própria obra. Essa não é uma verdade que conhecíamos antes, desde a primeira encarnação de Deus como homem. Muitas pessoas o delimitaram, pensando que Deus encarnado só poderia ser homem e nunca mulher. Então, o irmão Wang leu algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Cada estágio da obra feita por Deus tem seu próprio significado prático. No passado, quando Jesus veio, ele veio em forma masculina. Mas quando Deus vem desta vez, sua forma é feminina. A partir disso, você pode ver que a criação tanto dos homens quanto das mulheres por Deus pode ser de uso em sua obra. E para ele, não há distinção de gênero. Quando o seu espírito vem, ele pode assumir qualquer tipo de carne que quiser. E tal carne pode representá-lo. Seja homem ou mulher, ela pode representar a Deus, contanto que seja a sua carne em pessoa. Se Jesus tivesse aparecido como mulher quando ele veio, em outras palavras, se uma menina, não um menino, tivesse sido concebida pelo Espírito Santo, aquele estágio da obra teria sido completado da mesma maneira. Se isso tivesse sido o caso, então o estágio atual da obra teria que ser completado por um homem em vez disso. Porém, a obra teria sido completada da mesma maneira. A obra feita em cada estágio tem seu significado. Nenhum estágio da obra é repetido nem conflita com o outro. Naquela época, Jesus, ao fazer a sua obra, foi chamado de Filho Unigênito. E filho implica o gênero masculino. Por que o Filho Unigênito não é mencionado neste estágio atual? Porque os requisitos da obra necessitaram uma alteração em gênero diferente do de Jesus. Para Deus, não há distinção de gênero. Ele faz a sua obra como ele deseja, e ao fazer a sua obra, ele não está sujeito a quaisquer restrições, mas é especialmente livre. Entretanto, cada estágio da obra tem seu próprio significado prático. Deus se tornou carne 2 vezes, e é evidente que a sua encarnação durante os últimos dias é a última vez. Ele veio para tornar conhecidos todos os seus feitos. Se neste estágio ele não tivesse se tornado carne para, de modo pessoal, fazer a obra para o homem testemunhar, o homem se agarraria para sempre à noção de que Deus é somente homem, não mulher. Se este estágio da obra não fosse feito na era final, então, em relação a Deus, toda a humanidade estaria velada sob uma escura sombra. Se esse fosse o caso, o homem se acharia mais elevado do que a mulher, e as mulheres nunca seriam capazes de manter suas cabeças erguidas, e então, nem mesmo uma só mulher poderia ser salva. As pessoas sempre creem que Deus é homem e, mais ainda, que ele sempre desprezou a mulher e não concederia salvação a ela. Se esse fosse o caso, não seria verdade que todas as mulheres que foram criadas por Jeová e que também foram corrompidas nunca teriam a oportunidade de serem salvas? Então, não seria sem sentido Jeová ter criado a mulher, isto é, ter criado Eva? E a mulher não pereceria pela eternidade? Por essa razão,
O estágio da obra nos últimos dias é empreendido a fim de salvar toda a humanidade, não somente a mulher. Caso alguém pense que, se Deus encarnasse como uma mulher, isso seria unicamente em benefício de salvar a mulher, então essa pessoa seria, sem dúvida, um tolo. Então ele disse: há um significado na questão de Deus encarnar como homem ou mulher. E há uma verdade que devemos buscar. Se Deus encarnasse ambas as vezes como homem, as pessoas pensariam que Deus só pode ser homem, nunca mulher. Isso não seria delimitar Deus? Deus encarnar como mulher nos últimos dias nos mostra que não importa que corpo assuma, sua essência nunca muda. Ele é o próprio Deus e sempre realiza a obra de Deus. Isso nos dá um entendimento mais exato de Deus. Essa encarnação de Deus nos ajuda a ver que Ele é Deus também para mulheres. Se encarnasse de novo como homem nos últimos dias, haveria preconceito contra as mulheres para sempre. E as pessoas até achariam que Deus detesta as mulheres, que elas não podem ser salvas. Isso não seria um equívoco? A encarnação de Deus como mulher nos últimos dias é contrária às noções das pessoas, mas importante para a salvação delas e para entender Deus. O amor de Deus está nisso. Ele estava certo. Tudo o que Deus faz é significativo e não podemos delimitá-lo às nossas noções. Sim. Deus Todo-Poderoso expôs minhas noções. Já que o Senhor Jesus era homem, eu supus que Deus jamais encarnaria como mulher. Não levei em consideração que Deus criou o homem e a mulher. Eu me perguntei por que achava que ele jamais assumiria a forma feminina. Como pude ser tão ignorante? O irmão Ang leu mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos assistir a um vídeo. Deus Todo-Poderoso diz: Deus não é apenas o Espírito Santo, o Espírito 7 vezes intensificado ou o Espírito abrangente, mas é também um humano comum, um humano excepcionalmente comum. Ele não é apenas masculino, mas também feminino. Eles são similares no sentido de que ambos nasceram de humanos e dissimilares no sentido de que um foi concebido pelo Espírito Santo e o outro é nascido de um humano, mas tendo procedido diretamente do Espírito. São similares no sentido de que ambas as carnes encarnadas de Deus executam a obra de Deus Pai, e dissimilares no sentido de que um realizou a obra de redenção, enquanto o outro faz a obra de conquista. Ambos representam Deus Pai, mas um é o Redentor, cheio de benignidade e misericórdia, e o outro é o Deus da justiça, cheio de ira e julgamento. Um é o comandante supremo que lançou a obra de redenção, enquanto o outro é o Deus justo que realiza a obra de conquista. Um é o começo, o outro o fim. Um é a carne sem pecado, enquanto o outro é a carne que completa a redenção, continua a obra e nunca é pecaminoso. Ambos são o mesmo Espírito, mas habitam em diferentes carnes e nasceram em lugares diferentes. E eles estão separados por vários milhares de anos. No entanto, toda a obra deles é mutuamente complementar, nunca conflitante, e pode ser mencionada num fôlego só. Ambos são pessoas, mas um era um menino e o outro era menina. Por todos esses muitos anos, o que as pessoas têm visto não é apenas o espírito e não apenas um humano, um varão, mas também muitas coisas que não harmonizam com as noções humanas. Como tais,
os humanos nunca são capazes de me compreender completamente. Elas ficam meio que acreditando em mim, meio que duvidando de mim, como se eu existisse, mas fosse também um sonho ilusório. É por isso que, até hoje, as pessoas ainda não sabem o que Deus é. Você pode mesmo me resumir em uma frase simples? Você se atreve mesmo a dizer: Jesus não é outro senão Deus, e Deus não é outro senão Jesus? Você é mesmo ousado a ponto de dizer: Deus não é outro senão o Espírito, e o Espírito não é outro senão Deus? Você se sente à vontade dizendo: Deus é apenas um homem vestido de carne? Você tem mesmo a coragem de afirmar: a imagem de Jesus é a grande imagem de Deus? Você é capaz de usar sua eloquência para explicar em detalhes o caráter e a imagem de Deus? Você se atreve mesmo a dizer: Deus criou apenas os homens, não as mulheres, segundo a sua própria imagem? Se você diz isso, então nenhuma mulher estaria entre os meus escolhidos, e muito menos as mulheres seriam uma classe da humanidade. Agora você sabe mesmo o que Deus é? Deus é um humano? Deus é um espírito? Deus é mesmo masculino? Só Jesus pode concluir a obra que eu devo fazer? Se você escolhesse apenas uma das opções acima para resumir a minha essência, então você seria um crente leal extremamente ignorante. Se eu operasse como carne em pessoa uma vez e somente uma vez, vocês me delimitariam? Você consegue mesmo me entender completamente com um único olhar? Consegue mesmo me resumir completamente com base naquilo ao que você foi exposto durante sua vida? E se eu fizesse uma obra semelhante em minhas 2 encarnações, como vocês me veriam? Vocês me deixariam pregado na cruz para sempre? Poderia Deus ser tão simples quanto você alega? Essas palavras me comoveram quando as ouvi. Eu sempre dizia que Deus preenche tudo, onipotente e onipresente. Como pude delimitá-lo? Ele encarnou como homem da primeira vez. Então não é normal que venha como mulher desta vez? Quando ele encarna como homem ou mulher, ele representa Deus, pode expressar verdades e salvar o homem. É tão simples. Por que eu via isso como um grande mistério? Refleti sobre isso e vi que estava errada. Eu não conhecia Deus, mas estava sempre delimitando-o, restringindo-o. Era tão insensato. As palavras de Deus foram um despertar. Então o irmão Xi comunicou: para determinar se é a encarnação de Deus, o essencial é ver se tem essência divina e expressa verdades, não com base no gênero ou na aparência externa. Deus Todo-Poderoso diz: aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus decididamente não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere.
O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. As palavras de Deus são muito claras. Quem expressa a verdade, mostra o caminho e dá a vida é Deus na carne. Quando o Senhor Jesus veio para operar na carne, parecia uma pessoa comum. Era filho de um carpinteiro. Por isso, muitos não admitiram que ele era Deus. Então, por que tantos seguiram o Senhor Jesus? Porque a obra e as palavras dele não podiam vir de nenhum humano. Ele expressou a verdade e nos deu o caminho do arrependimento. Ele era amor, misericórdia e redenção. Ninguém possuía isso, nem podia fazer tudo isso. Então, o Senhor Jesus era Deus encarnado. Agora, Deus Todo-Poderoso veio e tem a aparência de uma pessoa comum. Mas tem expressado verdades e está fazendo o julgamento. Ele já conquistou e formou um grupo de vencedores. Ele tem feito uma obra incrível e chocado o mundo, revelando o caráter justo de Deus e nos trazendo o caminho da vida eterna. Nenhum humano realizaria essas coisas. Se só considerássemos o gênero da encarnação, mas não as verdades que Deus expressa, seria tolice e cometer o erro dos fariseus de resistir a Deus. Uma comunhão muito clara. Sim. Muitas igrejas falam há anos sobre se proteger contra falsos cristos. Mas ninguém consegue explicar como identificar se alguém é Deus na carne. Só Deus Todo-Poderoso poderia esclarecer isso. Estava totalmente convencida. Também me senti muito culpada. Por tantos anos, li tanto a Bíblia, mas nem sabia como reconhecer o Senhor. Eu era como alguém que julga o livro pela capa. Supondo que Deus encarnado não poderia ser uma mulher. Se tivesse nascido na Era da Graça, eu teria condenado o Senhor Jesus assim como os fariseus. Comunicamos sobre muito mais coisas. Os mistérios do plano de gerenciamento de Deus, os 3 estágios da obra dele, a obra de julgamento nos últimos dias para purificar e salvar o homem e muito mais. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade. Ele é o Senhor Jesus retornado. Somente Deus pode revelar esses mistérios da verdade. Ninguém pode purificar e salvar, nem determinar o desfecho e destino das pessoas. Isso abriu os meus olhos. Por isso os irmãos não voltavam após aceitarem a Relâmpago do Oriente. Eles ouviram a voz de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Tinham acolhido o retorno do Senhor. Quem iria querer se afastar depois de participar do banquete nupcial do Cordeiro? Isso seria estúpido. Foram tantos anos. Se eu tivesse ouvido antes o que a Relâmpago do Oriente tinha a dizer, poderia ter sido liberta da dor mais cedo e desfrutado da água viva. Eu era cega e tola demais. Só ouvia os absurdos do clero. Era muito arrogante. Agarrava minha Bíblia com teimosia e doutrinei os irmãos com minhas noções equivocadas, levando-os a negar e condenar a nova obra de Deus. Eu os impedi de acolher o retorno do Senhor. Lembrei do Senhor Jesus repreendendo os fariseus. Por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais,
nem aos que entrariam permitis entrar. Eu estava agindo exatamente como os fariseus, fechando o reino dos céus, não entrando e não permitindo que outros entrassem. Prejudiquei os irmãos. Era um grande mal. Pensando nas coisas terríveis que fiz contra Deus Todo-Poderoso, eu me odiei. E corri para a cozinha, onde me entreguei às lágrimas. Depois, li outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Já que você acredita em Deus, então deve pôr fé em todas as palavras de Deus e em toda a sua obra. Ou seja, já que você acredita em Deus, você precisa obedecer-lhe. Se você não conseguir fazer isso, então não faz diferença se você acredita em Deus. Se você acredita em Deus há muitos anos e, no entanto, nunca lhe obedeceu nem aceitou todas as suas palavras, mas em vez disso, pediu a Deus que se submetesse a você e agisse de acordo com as suas noções, então você é a mais rebelde das pessoas e é um incrédulo. Como alguém assim conseguirá obedecer à obra e às palavras de Deus que não estão em conformidade com as noções do homem? A pessoa mais rebelde é aquela que intencionalmente desafia Deus e resiste a Ele. É inimiga de Deus e é o anticristo. Tal pessoa tem constantemente uma atitude hostil em relação à nova obra de Deus. Nunca demonstrou a menor intenção de se submeter e nunca se submeteu ou humilhou a si mesma. Ela se exalta diante dos outros e nunca se submete a ninguém. Diante de Deus, ela se considera a mais proficiente em pregar a palavra e a mais hábil em trabalhar com os outros. Não descarta os tesouros já em sua posse, mas trata-os como heranças familiares para adoração, para pregar aos outros e os utiliza para ensinar a esses tolos que a idolatram. Há de fato certo número de pessoas assim na igreja. Pode-se dizer que são heróis indomáveis, que permanecem na casa de Deus geração após geração. Elas tomam a pregação da palavra como seu dever mais elevado. Ano após ano, geração após geração, vão vigorosamente impondo seu dever sagrado e inviolável. Ninguém ousa tocá-las e nenhuma pessoa se atreve a reprová-las abertamente. Elas se tornam reis na casa de Deus, correndo desenfreadas enquanto tiranizam os outros de geração em geração. Esse bando de demônios procura unir esforços e demolir a minha obra. Como posso permitir que esses demônios vivos existam diante de meus olhos? Até aqueles com apenas meia obediência não conseguem caminhar até o fim, quanto menos esses tiranos sem a menor obediência no coração. As palavras duras de Deus perfuraram meu coração. Era como se cada palavra me julgasse. Todos esses anos, achei que ninguém tivesse fé maior que a minha, que eu era a mais devota. Tratei os sacrifícios que fiz como um capital, como se tivesse a autoridade de um rei. Tinha a última palavra em tudo, coisa grande ou pequena. Os irmãos acreditavam no Senhor e liam a Bíblia, mas era a mim que eles ouviam. Eu era rígida em manter minhas noções sobre acolher o Senhor e intimidei os irmãos para impedi-los de investigar isso. Eu isolei a igreja totalmente. Os irmãos tinham medo de acolher as pessoas da Relâmpago do Oriente e não ousavam dar ouvidos a elas. Alguns gostavam do que elas diziam, mas não as deixavam terminar, temendo a expulsão.
Vi que eu era uma serva maligna que os impedia de acolherem o Senhor. Eu era um fariseu moderno. Ofendi o caráter de Deus e fui disciplinada, adoecendo. Mesmo assim, não recuei. Agarrei-me às minhas noções como se fossem a verdade. Em vez de investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Fui incrivelmente arrogante. Fiz com que todos na igreja tratassem minhas ideias como a verdade. Estava tentando ocupar o lugar de Deus. Isso não é ser igual ao anticristo? Depois de todos esses anos como crente, não conhecia Deus e lutava contra Ele. Eu não era digna da misericórdia e salvação de Deus. Eu me senti tão grata e tão endividada com Deus quando percebi isso. Prostrei-me diante de Deus, aos prantos, e orei. Deus Todo-Poderoso, minhas ações merecem tua condenação, tua maldição. Não mereço viver. Tu me salvaste e agraciaste com a tua voz. Deus, cometi tanta maldade e não mereço pedir tua misericórdia. Só peço que me deis a chance de compensar minhas transgressões. Estou disposta a pagar qualquer preço para ajudar tuas ovelhas perdidas a encontrar o caminho e a tua salvação. Devorei as palavras de Deus Todo-Poderoso como uma faminta e aprendi verdades que nunca conheci antes, como o que é a encarnação, o que é fé em Deus, o que significa servir a Deus. E aprendi também sobre mudança de caráter, como amar e satisfazer a Deus e muito mais. Senti que tinha ganho tanto de toda a rega e sustento das palavras de Deus. Estava participando do banquete nupcial do Cordeiro. Tive a certeza de que essa é a obra e a aparição de Deus. E minha doença desapareceu sem deixar vestígios. Trabalhando com os irmãos e irmãs, consegui que nossos obreiros e líderes de equipe viessem para diante de Deus. Depois, comecei a espalhar o Evangelho para que mais crentes ganhassem a salvação de Deus dos últimos dias o quanto antes. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus.